É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta segunda-feira. Ela está dentro da 22ª semana do Tempo Comum. Porém, hoje, no calendário da Igreja, celebramos a memória do martírio de São João Batista. São João Batista, ao lado de Nossa Senhora, é o santo que a gente celebra não apenas o dia da sua morte, que é sempre a morte de um santo é considerado o seu verdadeiro nascimento, o seu nascimento para o céu. Nossa Senhora se faz isso porque a gente celebra o seu nascimento no dia 8 de setembro, celebramos também a sua Assunção, que é a memória dessa passagem de Maria pelo mistério da morte. Aliás, de Maria a gente celebra também até a sua Imaculada Conceição, até o dia da concepção de Maria. Para nós é também motivo de festa, é motivo de júbilo. São João Batista, ao lado de Maria, é este santo que a gente celebra o nascimento, no dia 24 de junho, e a sua morte, o seu martírio, hoje, no dia 29 de agosto. E os cristãos orientais, eles também celebram a concepção de São João Batista. Os cristãos ortodoxos e os cristãos orientais têm também essa festa no seu calendário, dado o papel importante de João Batista na história da nossa salvação. É Jesus mesmo quem faz o grandíssimo elogio de que João Batista entre os nascidos de mulher é o maior. Então a gente lembra tudo isso no dia de hoje. Bom, mas pensando que nós estamos na 22ª semana do Tempo Comum, você se lembra do Evangelho de ontem, que é um evangelho que Jesus ensina a gente a como se comportar em um banquete. Digamos assim, são as regras de etiquetas, né? Jesus, aliás, ele vai no contexto da sabedoria do seu povo, não? Ele faz um recurso ao capítulo 26 do livro dos Provérbios para dizer às pessoas como é que elas devem se comportar, que ele se falava assim, quando você estiver diante do rei, não dê muito nas vistas. Então Jesus aplicou isso não apenas para quem está diante do rei, de não querer se aparecer diante do rei, mas de não querer se aparecer diante de ninguém, de saber conservar um estilo e uma vivência realmente simples, uma vivência despojada. E aí lembra, né, que se você não fica brigando pelos primeiros lugares, você pode receber aquele convite, vem para cima e tomar posse de um lugar que está ali preparado para aquelas pessoas. E Jesus disse, olha, mas vocês quando forem dar um banquete, fala para o dono da casa, convidem os cegos, os pobres, os estropiados, os coxos, convida a gente que não vai poder retribuir. Hoje nós vamos estar diante de uma concepção diferente da concepção de Jesus. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos. Nós não vamos iniciar hoje a leitura contínua de Lucas, justamente porque é a memória do martírio de São João Batista, porque a partir de agora nós estaremos na companhia do evangelista Lucas. É com Lucas que nós vamos fazer esse nosso itinerário final de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo até o final deste ano litúrgico. Nós começamos a ler o Evangelho de Mateus na 10ª semana do Tempo Comum, da 10ª semana do Tempo Comum até a 21ª, fomos acompanhados por Mateus. De agora em diante nós iremos ouvir agora durante a semana o evangelista Lucas. Será o nosso companheiro de estrada, será o nosso catequista, será aquele que vai nos conduzindo para Jesus. Finalizamos no sábado a escuta do Evangelho de Mateus. Agora, hoje, porque é a memória do martírio de São João Batista, nós ouviremos um texto tirado do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 17 a 29. Se trata do contexto da festa de aniversário do rei Herodes. E quem foi que Herodes convidou para o seu aniversário? Ele não seguiu, não é aquele conselho que Jesus dá para nós, ele não convidou os cegos, os estropiados, os coxos, não. Pelo contrário, ele deu um grande banquete e naquele banquete ele
ele convidou foram os grandes da Galileia, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. É toda essa gente que está nesse banquete, nessa festa que Herodes prepara. Mas existe um outro texto, e a gente ouviu, né, que Jesus disse, né, que se você não sai correndo para os lugares principais, você procura o último lugar, você pode ouvir, vem para cima, vem mais para perto, né? Há um capítulo no livro do Apocalipse, no capítulo 11, no qual se fala de duas testemunhas, de dois profetas, não é, que pregaram a palavra, e diz o capítulo 11 do Apocalipse: os habitantes da terra festejarão a sua morte, darão parabéns uns aos outros e trocarão presentes, pois esses dois profetas estavam atormentando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou os dois e eles ficaram de pé. Um grande medo caiu sobre todos os que olhavam para eles. Ouviram então uma voz forte do céu chamando os dois: subi para cá. E eles subiram ao céu na nuvem à vista dos seus inimigos. Essa palavra pode ser bem aplicada a João Batista, né, que morre nesse ambiente de festa, e que Herodíades, a esposa de Herodes, faz festa, e a filha dela que dançou, né, conhecida na tradição como Salomé, para alegrar todos os que estavam ali. Na Bíblia a gente conhece, no Antigo Testamento, a figura do profeta Elias, que incomodou tanto o rei Acabe, e fala-se que ele sobe para o céu num carro de fogo. E a gente sabe, Jesus também, que é esse profeta, esse anunciador da palavra de Deus, que também incomodou os grandes da terra e que sobe também ao céu em uma nuvem. Vem para cá. Portanto, hoje a gente poderia um pouco pensar nesse João Batista, que é um profeta que incomoda, mas que a sua morte pode ter provocado essa alegria dos seus opositores. O profeta é sempre alguém que anuncia, mas o profeta é também alguém que denuncia. É alguém que denuncia. E João Batista não teve medo de denunciar as coisas que estavam erradas ao seu redor. Bom, você já sabe quem sou eu. Eu não me chamo João, eu não sou Batista. Eu sou o Padre José Raimundo, sou da Diocese de Amargosa e tenho a alegria de começar com você essa nova fase de itinerário, onde a gente vai seguir a liturgia de cada dia, escutando o evangelista Lucas, mas hoje escutando o texto de Marcos, que ilumina esta memória do martírio de São João Batista. Marcos, no capítulo 6, versículos de 17 a 29. O rei Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Aqui temos, eu penso que, duas coisas que talvez a gente poderia pensar. Para nós, o casamento é visto como um ato de amor, um ato de sinceridade, de coração, de alguém que se entrega, e a família que deve ser defendida sempre. Agora acontece que entre os magnatas deste mundo, entre os reis, entre a aristocracia, no meio de gente de dinheiro, o matrimônio é uma forma também de pensar no seu patrimônio. Patrimônio é aquilo que te dá poder, é aquilo que te dá presença, é aquilo que te dá influência no mundo. E o casamento dessas pessoas não eram casamentos feitos na base de amor, era casamento também feito na base de conchavos, feito na base de alianças, feito na base de interesses políticos, econômicos, sociais. Alianças, não aliança de amor, mas alianças em termos de arranjos e de conchavos para se manter no poder. Então, filho de um imperador casava-se com um filho de rei, com um príncipe de lá, e assim eles vão crescendo, vão se defendendo
como podem. Eu penso que a gente não faria mal se olhasse também para essa denúncia de João Batista como uma defesa da instituição matrimonial, mas também uma denúncia a esse tipo de acordo, a gente que é sem escrúpulo e usa de todos os meios, pode usar dos filhos para se manter na política, usa das mulheres para se manter na política, é capaz de qualquer aliança, de qualquer conchavo. Nós estamos vivendo no Brasil um momento que é esse também, né, de campanhas eleitorais, de campanhas políticas, e aí a gente pode assistir também essas cenas de gente que não tem escrúpulo nenhum, não é, nos seus conchavos, nos seus arranjos, de manipular as pessoas, não é? Esse casamento de Herodes com João com Herodíades era um casamento de amor ou estava dentro desses conchavos da falta de escrúpulo, de usar mulheres, filhos, tudo aquilo que seja possível para se manter no poder, para ir crescendo nos seus tentáculos, não é? de se manter no poder para extrair o máximo de benefício. E como a nossa fé olha para todo esse mundo? Então, João Batista olha para Herodes e a gente poderia ver esses dois aspectos. O aspecto do adultério. Agora, pensar também que adulterar significa alter significa um outro, adulterar-se significa se transformar num outro. E vejam como nesse mundo aí as pessoas vão se transformando em outras pessoas, mudando de discurso, mudando de prática. Gente que de repente aparece diante da gente com uma carinha assim, se adultera para poder conseguir aquilo que eles estão querendo da gente nesse momento, né, que se chama voto. Então, como ter um olhar muito profundo, muito perspicaz, como esse de João Batista, que é capaz de denunciar aquilo que não está correto. Não é lícito que você fique com a irmã que tu fiques com a irmã do teu irmão. Aí Herodíades, qual é a reação dela diante dessa crítica do profeta, diante desta denúncia do profeta? O evangelista Marcos diz que Herodíades, por causa disso, odiava João Batista. É certo que ouvir uma crítica não dá prazer a gente, né? A menos que você tenha um coração realmente muito aberto e acolha para querer crescer. Mas ela não. Ela criou um ódio dentro do seu coração e queria matar João Batista, mas não podia. Quantas vezes a gente vê discursos de ódio ou reações de ódio se disseminando no meio da gente? E o grande perigo é que o ódio, muitas vezes, se transforma numa profunda intolerância que não permite que o outro permaneça vivo. E querendo se servir de qualquer ocasião, mesmo estragar uma festa de aniversário, tirando a vida de alguém. Parece até que a gente está falando de coisas recentes, né? Bom, aí é uma festa de aniversário que foi estragada por causa de uma mulher que tem um desafeto, que é um desafeto por conta da sua profecia, e como a gente está dizendo, quem sabe até não tem por trás essas ramificações daquelas políticas, porque o casamento é casamento de aliança. Então, uma festa de aniversário que foi realmente estragada ali naquele dia por conta desse ato manipulador de Herodíades. Então, quando João Batista falou isso, ele estava já encarcerado por causa de Herodíades. Ela não conseguiu matar, mas conseguiu que ele fosse para a prisão. Ela não conseguiu eliminá-la. Às vezes a gente consegue aprisionar alguém, não é, por um tempo. Herodes, João Batista, por fim, ele teve a sua morte decretada. E a morte de João Batista serviu para Jesus para que ele entendesse que a sua hora estava chegando. Porque João Batista foi precursor de Jesus não apenas no nascimento, foi precursor também na morte. Jesus entendeu que a sua hora estava chegando. Agora o rei Herodes, não é? Se Herodíades tinha ódio de João Batista, Herodes tinha medo de João Batista. E por que ele tinha medo? Ele tinha medo porque ele sabia que João era justo. Então tinha essa concepção ética também dentro de Herodes. Sabia que era um homem justo. E tinha também uma concepção religiosa. Sabia que João era santo. Mas olha como as duas coisas são encaminhadas. Ele era justo e era santo. A relação nossa com Deus, a relação de amor com Deus, precisa ser espelhada na vida social. Não é? A vida reta de João Batista, reto no seu modo de vestir. Ele era filho de um sacerdote, mas não quis viver como um sacerdote,
no serviço do templo, ele percebeu como o serviço do templo estava, então ele renuncia ao seu direito de ser sacerdote, porque era da tribo de Levi, como o seu pai, renuncia a isso e vai viver no deserto. E lá se diz que ele vivia vestido com peles de camelo, que ele se alimentava de mel silvestre. Não é um homem realmente que vive da simplicidade. A justiça é traduzida no modo frugal de viver. Não vive como vivem todos os outros e não vive com medo, não é? Porque ele era um homem justo, era um homem reto, era um homem santo. A lei, porém, dizia, não é que a gente não poderia, que eles não poderiam, por exemplo, usar um material como aquele da pele de camelo, que era considerado algo impuro, para fazer daquilo as suas vestes. Mas ele não vivia de aparência. O profeta não vive da aparência. Ele vive numa profundidade de essência, não é? E é isso que dá poder à pessoa, não é? E é isso que faz tremer os poderes deste mundo, os prepotentes deste mundo, não é? Diante dessa fragilidade de João, que é livre. É livre no seu vestir, é livre no seu falar. Aquilo que a Bíblia chama de paresia, liberdade de palavra, ousadia. Por isso, Herodes até gostava de ouvir João, embora ele ficasse muito embaraçado quando ele escutava João Batista. Mas ele gostava, justamente por isso, porque sentia a coerência que tinha na vida daquele homem. Bom, chegou a hora oportuna, é o dia do aniversário de Herodes, ele dá esse grande banquete, convida os grandes da Galileia, a filha de Herodíades, como ontem eu dizia, né, que os banquetes eram oportunidades também de cantos, de músicas, de dança, de discussões filosóficas, políticas, sociais, era momento de todas essas coisas. E a menina entrou, dançou e alegrou o coração de todos aqueles que estavam na festa. E aí o rei Herodes, alguns copinhos já na cabeça, não é? Faz um juramento e ele disse para a menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou dizendo: eu darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. E ela saiu diante de uma proposta tão grande, tão fascinante, uma jovem, que ela não sabia nem o que era que ela podia pedir. Deu tanto para ela que ela podia simplesmente dizer: me dá metade do reino. Não, ela não sabia. Ela corre e vai perguntar para a mãe, não é? E essa mãe aproveita aqui não para pensar na filha, mas para se vingar. Ela aproveita daquela oportunidade, chegou a ocasião justa naquela festa de aniversário para eliminar aquele que ela considerava o seu inimigo e não apenas o seu opositor. A menina pergunta: o que eu devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E ela voltou depressa para junto do rei e disse: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que os soldados fossem buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Então, portanto, aqui a gente está vendo, não é, o que o ódio aninhado do coração de uma pessoa pode fazer. Mas a gente nota, sobretudo, essa grande liberdade de João Batista, que não tem medo de falar a verdade. Ele é justo. E a pessoa justa é justamente a pessoa que sabe falar com equilíbrio, que sabe agir com equilíbrio. Não tem dois pesos e duas medidas, tem sempre o equilíbrio. É o que hoje a gente quer pedir também a Deus, por intercessão de São João Batista. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu nos dás o testemunho de São João Batista, homem justo e homem santo. Ajuda-nos a valorizar a justiça, dá-nos a viver a retidão. Dá-nos essa capacidade ousada que tinha João Batista. Ele não se preocupava com as formas externas, ele não se preocupava com o que as pessoas poderiam pensar. Ele agia de acordo com a lógica que procedia de Ti. Ele queria pura e simplesmente viver a profundidade da Tua lei. Ele não se preocupava em, quem sabe, denunciar até certos conchavos que pudessem estar sendo utilizados em momentos como aquele, o uso de um matrimônio para fins, quem sabe, da política.
Ajuda-nos também nós a termos uma palavra esclarecedora diante desse momento político que nós também estamos vivendo. Que tenhamos capacidade de fazer avaliações equilibradas, como João Batista o teve. E que a gente seja capaz, sobretudo, de se respeitar. Que a gente não permita que o ódio se difunda dentro de nós quando a gente escuta palavras que são opostas àqueles que são os nossos interesses ou as nossas práticas. Que, ao contrário, a gente saiba usar toda a crítica para o bem do nosso coração, para a conversão da nossa mente e para comportamentos que sejam novos. Que assim seja. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, vamos encerrando por aqui a nossa live, nós vamos salvar essa live, eu peço o seu like, eu peço para que você curta, eu peço para que você comente, eu peço para que você encaminhe essa nossa live, que ela possa chegar nesse momento em que muitas vezes ódio se difunde, que ela chegue a desarmar o coração da gente, desalinhar do coração da gente todo o desejo de vingança, todo o desejo de querer ser prepotente diante do outro, e que o Senhor, sobretudo, derrame sobre nós o espírito de profecia, o espírito de liberdade, que faz a gente anunciar, que faz a gente denunciar e que faz a gente também renunciar. João Batista renunciou a ser um sacerdote como o seu pai era. João Batista renunciou a viver nesses ambientes dos palácios como um profeta de corte. João Batista renunciou a estar vestido com as roupas finas, mas preferiu a vida austera do deserto. Que a gente saiba que a verdadeira justiça e o verdadeiro equilíbrio na vida da gente passa por renúncias no nosso dia a dia. Meu abraço para Darcy Sampaio aqui acompanhando a nossa live, para Aline Snowden também acompanhando a nossa live, para Lucinha Andrade, para Aline Sampaio, bom dia Aline, e para Célia Assis Barreto, um abraço para você, Célia, um bom início de semana para todos nós, que sejamos iluminados sempre pelo Senhor, que São João Batista interceda por nós.